A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o presbítero Marcos Vinícius. E nesse momento Deus tem uma palavra de cura para a sua alma. Deus tem uma palavra de libertação para a sua alma. Deus tem uma palavra que vai mudar a sua vida e vai salvar a sua alma de tudo aquilo que te prende, de tudo aquilo que te impede e de tudo aquilo que te influencia a você não se aproximar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço aos irmãos que leiam conosco o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. Louvado seja o nome do Senhor. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e chamado Filho do Deus Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Louvado seja o nome do Senhor. É um texto muito forte, é uma passagem divina da parte de Deus, porque fala sobre como seria futuramente o nascimento de Jesus, já querendo falar para os irmãos que Jesus, ele sempre foi Deus, e Jesus foi concebido através da agraciada Maria pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E mais para frente nós vamos entender isso. Então o texto fala: o anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E só de nós lermos isso, Deus ele nos faz entender que, mesmo ele sendo Deus, ele não fez questão de enviar ou de gerar o filho dele
em uma família rica, uma família, naquela época, uma família próspera, mas Deus, ele enviou o filho dele, anunciou que o filho dele seria gerado através de Maria, de um homem, uma mulher simples que cuidaria de Jesus. Então, Deus, ele é totalmente diferente de nós seres humanos. No nosso pensamento, Deus, para vir à Terra, Deus viria montado em um cavalo branco, com muitos ouros, cercado de riquezas, porque ele é Deus. Só que Deus, ele não fez assim para mostrar que a maior riqueza das coisas não estão na aparência, mas está na essência. Como Jesus mostrou e falou diversas vezes, a essência do amor e da humildade. Louvado seja Deus. Então, o anjo Gabriel, o anjo mensageiro, foi enviado por Deus numa cidade pequena, uma cidade simples que ninguém dava nada por aquela cidade. Até mesmo Natanael falou: porventura pode vir algo bom de Nazaré? Sendo Nazaré uma cidade pequena, uma cidade simples, mas de lá sairia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus da cura, o Deus do livramento, o Deus da salvação e da mudança de vida. De lá sairia o varão perfeito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então entenda que para Deus fazer coisas grandes na sua vida, você não precisa estar bem aparentemente, você não precisa ter uma casa grande, você não precisa ser uma pessoa bonita, você não precisa ser uma pessoa bem posicionada, porque Deus pode pegar quem não é e fazer ser. Deus pode pegar aquela pessoa que não tem nada e dar ele e dar ela. Porque Deus, ele não depende da condição do ser humano para fazer. Louvado seja Deus. Então, de uma cidade pequena, Jesus, o nosso Salvador, ele seria gerado através de Maria. Então entenda que Deus, ele faz as coisas, ele cria coisas, ele movimenta as coisas pela simplicidade. É pela humildade que Deus pode te fazer um pregador da palavra dele. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter ninguém na sua vida, você pode ser humilde, simples, mas Deus pode te pegar ou anunciar coisas tremendas que Ele pode fazer através da sua vida, mesmo você sendo simples, pequeno, pobre. Louvado seja Deus, porque Deus, ele veio diferente do homem. Então o anjo Gabriel foi à cidade da Galiléia, chamada Nazaré, e uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo naquele lugar, aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. A primeira coisa linda de ver é que ela foi contemplada com uma visitação de um anjo, um enviado de Deus para trazer boas novas. Louvado seja o nome do Senhor. E a segunda coisa muito linda é que ela recebeu um anúncio, uma mensagem muito forte, que talvez no momento ela não poderia ter noção do peso daquela mensagem que um anjo levou para ela. O que aconteceria através da vida dela. Então o anjo falou: salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendito és tu
entre as mulheres. Ela, Maria, foi agraciada mais do que todas as mulheres. Ela foi bendita mais do que todas as mulheres. Não porque ela era a melhor, não porque ela era mais bonita. Deus não escolheu ela para fazer com que o Filho de Deus, o Filho dele, seja gerado através dela, por causa da beleza dela, da perfeição dela. Porque Deus não vê a aparência, mas Deus viu no coração dela, Deus viu na intenção dela uma mulher verdadeira, adoradora, uma mulher sincera, uma mulher temente a Deus. Então ela foi bendita mais do que todas as mulheres, porque através da vida dela nasceria o varão perfeito, sem mácula, sem pecado, sem ruga, sem mancha, sem imperfeições. Louvado seja Deus. E o que me chama a atenção é que hoje, agora, em qualquer momento, todos os seres humanos podem ser benditos. Todos os seres humanos podem ser agraciados por Deus. Mas, irmão, como que isso pode acontecer? Você aceitar a Jesus, você receber o unigênito de Deus, você receber o Filho do Deus Altíssimo. Você ir para a igreja e levantar a sua mão para aceitar a Jesus, você será bendito, você será agraciado com a presença divina de Deus dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. E alegria, bonança, felicidade, amor, consolação, carinho não vai te faltar da parte de Deus, porque Jesus estará dentro de você. Então você que me ouve, você pode ser bendito, você pode ser agraciado, recebendo Jesus na sua vida, recebendo o Filho do Deus Altíssimo. Louvado seja Deus. E no versículo 29 a Bíblia fala: e vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação é esta. Quando o anjo falou para ela que ela era agraciada, que o Senhor era com ela e que ela era bendita entre as mulheres, ela ficou turbada e ficou, eu creio, se perguntando: o que esse anjo veio fazer? O que esse anjo veio trazer para mim? Louvado seja o nome do Senhor. Só que, meus irmãos, tudo que Deus fala, ainda que seja duro de ouvir, tudo que Deus fala, ainda que doa a nossa alma, ainda que seja difícil de ouvir e engolir, é para o nosso bem, sendo a mensagem dura, rude, sendo uma repreensão, sendo uma correção de Deus para a mudança da nossa vida, ela é boa. Então nós não podemos ficar tristes com Deus quando Deus usa um profeta, quando Deus usa alguém para dizer para nós consertarmos a nossa vida. Porque vem de Deus, e se vem de Deus é o melhor para nós. Louvado seja Deus. Então não fique triste, não fique de cabeça baixa quando você ouvir algo duro da parte de Deus, porque se Deus está falando, ou se Deus irá falar contigo, é para o teu bem. Não fica turbada, não fica turbado pelo que Deus irá falar contigo, ainda que seja duro, porque é para o seu bem. Não fique triste, não fique angustiado pelo que Deus vai começar a falar com você a partir de hoje, mesmo que seja difícil, porque é para o seu bem. Louvado seja Deus. Então ela ficou turbada, e eu creio se perguntando: o que esse anjo veio fazer? O que ele veio entregar? Aí no versículo 30, o anjo fala: disse então o anjo: Maria, não temas, porque ela estava temendo.
Ela estava turbada, preocupada com o que o anjo iria falar com ela. Mas o anjo falou: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Deus viu graça diante dos olhos dela. Louvado seja o nome do Senhor. E eu falo para a sua vida, meu irmão e minha irmã que me ouve, para Deus achar graça em sua vida, só basta você ter um coração sincero, um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que está disposto a sofrer pela palavra de Deus, um coração que está disposto a abandonar lugares, pessoas, para obedecer a palavra de Deus, que é o teu amor divino, que é o teu bem maior. Você não precisa ter muitas coisas para Deus achar graça aos teus olhos. Basta você ser obediente, basta você crer no poder da palavra de Deus, basta você confiar nas promessas, e Deus ele vai achar graça aos teus olhos. Louvado seja Deus. O anjo falou: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Meus irmãos, Jesus ele não foi um ser humano normal, concedido da carne, como eu e você fomos. Ele foi gerado através de um ato milagroso da parte de Deus. O Espírito Santo de Deus colocou Jesus dentro do ventre de Maria. Ela não coabitou com José, ela não teve relação, ela estava despojada. Era uma mulher virgem, uma mulher separada de Deus, era uma mulher santa. Então esse ato milagroso foi um ato divino da parte de Deus. Sabe por que Jesus foi gerado do ventre de Maria? Sabe por que Jesus ele veio a esta terra? Sabe qual é o motivo? O maior motivo para Jesus ter vindo na terra. E hoje, nesse momento, você está ouvindo a palavra de Deus, que é Jesus, em escrita. É porque Deus viu que depois de Adão e Eva, depois do pecado que eles cometeram, a raça humana, o ser humano, estaria perdido por causa do pecado, que de geração em geração, depois de Adão e Eva, todos os seres humanos estariam dispostos a viver no pecado, com uma natureza pecaminosa, mas Deus não quis. E lá em Gênesis fala, depois que Adão e Eva pecam, que do ventre da mulher nasceria um varão. Foi uma promessa que Deus fez, que nasceria um varão, que pisaria na cabeça da serpente, que restauraria esse ato que Adão e Eva teve ao comer ao fruto e pecar contra Deus. Então Deus, lá em Gênesis, estava prometendo que as coisas mudariam, que viria uma terra para trazer restauração, para trazer mudança sobre a atitude de Adão e Eva, deles ter comido o fruto e ter pecado diante de Deus. Então Jesus, ele veio, ele nasceu, ele ensinou, ele falou o caminho, a verdade, e mostrou que ele era a vida. Ele veio, ele disse, o que ele disse foi cumprido, as promessas que ele disse foi cumprida. E ele morreu na cruz do Calvário para expiar os nossos pecados, para tirar o pecado da minha e da sua vida, para te salvar e te dar uma nova vida, uma condição de vida nova, uma condição
de vida mudada. Então entenda que através de Jesus você pode ter a sua vida completamente mudada. Você pode ter os teus caminhos totalmente mudado, transformado, liberto, sem pecado, através de Jesus, que é o Santo dos Santos. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que me chama a atenção é que a história, o que aconteceria com Jesus já estava escrito. Porque o anjo Gabriel, ele veio à terra já com a mensagem de Deus confirmada. E ele disse, para Maria ele disse, você vai conceber e vai dar à luz um filho. Ele está afirmando que ela conceberia um homem. Ele está afirmando porque no céu já estava escrito, e desde o princípio de Gênesis, Deus já tinha falado que viria um na terra, que seria o Salvador da humanidade. Em Gênesis está escrito. Então o anjo falou, você vai colocar o nome dele de Jesus. O anjo já veio do céu com o nome de Jesus para dar para Maria dar o nome. Diferente de nós seres humanos, que planejamos e damos o nome aos nossos filhos, mas o nome de Jesus, esse nome, já estava escrito no céu, já estava decretado por Deus, porque a história de Jesus não foi inventada. A história de Jesus não foi escrita e não foi pensada pela mente do ser humano. Foi algo inspirado por Deus, foi algo enviado de Deus, porque já estava escrito desde o princípio, desde o começo de tudo, desde o princípio de todas as coisas. Jesus já estava com Deus, porque ele era Deus, ele é Deus. Mas, irmão, me prova que Jesus é Deus e que ele sempre foi, mesmo ele não vindo à terra ainda. João, capítulo 1, versículo 1. Louvado seja Deus. No princípio, o verbo era o verbo. Está falando de Jesus, que no princípio Jesus era o verbo. E o verbo estava com Deus, ou seja, Jesus estava com Deus no princípio de toda a criação. Antes mesmo do mundo ser criado, Jesus já estava com Deus. E o verbo era Deus. Ué, mas se ele estava com Deus e ele era Deus, aqui já confirma tudo, mostrando que Jesus é Deus. E que a história de Jesus, ele encarnado em corpo humano, já estava escrita. Louvado seja o nome do Senhor. Então entenda que a sua história já está escrita lá no céu por Deus. O que você está passando, o que você está vivendo e vai passar e vai viver, já está escrita por Deus, meus irmãos. Tome posse, acredite que a sua vida, ela é um propósito de Deus. Não se mate, não se fira, não se machuca, não se lamente, não se angustie, não se perturbe. A sua história já está escrita por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E você não vai parar por aqui, porque Deus não te fez para você parar e nem voltar para trás. Você vai continuar sim. Porque aquele que começou a boa obra em vossa vida também vai cumprir. Louvado seja Deus. Então o anjo falou: o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Falando que Deus iria dar a autoridade e o controle total de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó,
e o seu reino não terá fim. Sabe por que ninguém consegue tirar Deus da posição dele? Sabe por que ninguém consegue destruir o trono de Deus? Simplesmente porque Ele é Deus. Meus irmãos, pessoas falam, pessoas inventam, criticam, zombam de Deus, mas ninguém consegue tirar Ele do lugar de onde Ele está. Ninguém consegue desfazer o que Jesus fez. Ninguém consegue desmentir o que Jesus disse, porque o reino dele não tem fim. Ninguém consegue quebrar a palavra de Deus. Ninguém consegue desmentir a palavra de Deus, porque ele é eterno. Ele não tem fim. Louvado seja Deus. E Maria, quando ouviu que o anjo disse que o que seria concebido do ventre dela reinaria eternamente na casa de Jacó e o seu reino não teria fim, Maria disse ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Porque Maria era virgem. Maria se perguntou: como que isso vai acontecer? Ela falando para o anjo: se eu não conheço o varão, se eu não tenho relações com o meu esposo, eu sou virgem, como que isso vai acontecer? Aí o anjo respondeu e disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus, que também é Deus. Então, meus irmãos, de tudo que ela ouviu, ela se questionou: como que isso vai acontecer, visto que eu não conheço o varão? Eu não tenho relações com meu marido. Como que isso vai acontecer? Ela perguntando. Só que trazendo para os dias de hoje, sabe o que eu aprendo? É que Deus, ele muitas das vezes tem falado, Deus tem usado pessoas, Deus tem feito muitas coisas. Sabe que o que nós fazemos, sabe qual é o nosso problema? É fazer o que Maria fez. Como que isso vai acontecer? Como que isso pode acontecer? Porque nós olhamos para dentro de nós e se sentimos inferiores. Deus usa pessoas para falar que nós vamos ser usados, que nós vamos ter uma vida diferente, uma vida transformada. E nós perguntamos: como que isso pode acontecer? Como que isso vai acontecer se eu vivo uma vida de fracasso? Se eu vivo uma vida de derrota? Nós ficamos pensando assim. Só que Deus está falando com você. Você não precisa ficar se questionando ou perguntando como que vai acontecer. Se Deus está usando pessoas para falar, se Deus já falou que vai fazer e já te levou a mensagem, você não precisa ficar preocupado nem preocupada. Você não precisa ficar perguntando como que Deus vai fazer. Você tem que guardar a palavra de Deus, porque se Ele falou, Ele vai fazer. Não se preocupe com as condições. Não se preocupe como Deus vai fazer. Não se preocupe com o recurso, porque Deus, ele sabe da forma e da maneira que faz. Então, ela sendo virgem, ela perguntou para o anjo: como que isso vai acontecer? Como que isso tudo que você está falando, Gabriel, vai acontecer? Ele disse que o Espírito Santo desceria, a virtude do Altíssimo, sobre a vida dela. Que o que nela nasceria seria o Filho de Deus. A qual também, no meio da mensagem, ele para e fala de Isabel. Ele para e entra no outro assunto. E fala: eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era estéril, porque para Deus nada é impossível. Deus fez uma mulher estéril ser mãe de filhos. Aí eu pergunto para você, você que sofre, você que chora, sente dor no coração, você que é afligido por pessoas que estão do teu lado, o que é impossível para você? O que Deus não pode fazer na sua vida?
O que você duvida que Deus pode fazer? Se Deus fez a Esther ser mãe de filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, depois que ele disse isso, ela recebeu tudo e disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim tudo aquilo segundo a tua palavra. Aí o anjo saiu da presença dela. Então, você não pode fugir daquilo que Deus está falando. Você não pode fugir e nem rejeitar aquilo que Deus já falou contigo. Faça como Maria. Se coloque na prontidão e fala para Deus: Senhor, eis-me aqui, me usa. Eu não vou rejeitar a tua chamada, eu não vou rejeitar a tua palavra, eu não vou rejeitar o teu propósito. Me usa, muda a minha vida, eis-me aqui. O Senhor já falou, eu acredito. E eis-me aqui, Senhor, para tu fazeres o que tu queres. Louvado seja Deus. Então não fuja diante de tudo que você ouviu desta mensagem. Não negue e não rejeite, mas se coloque na prontidão que Deus ele vai fazer algo novo através da sua vida. Louvado seja Deus.